Capítulo 4. Um sonhador que desejou mudar os fundamentos da ciência e contribuir com a humanidade, parte 2. Pensando o pensamento, dando risada das próprias tolices. Após sair da crise depressiva, a C não cessou sua jornada interior. Continuou a pesquisar e procurar descobrir como se transformam as emoções e a analisar como se constrói o mundo das ideias. Era um grande atrevimento. Raramente os pensadores da psicologia entraram nessa seara do conhecimento. Freud, Jung, Skinner usaram um pensamento pronto para produzir a teoria sobre a personalidade. O jovem estudante de medicina desejava ir mais longe. Queria investigar o próprio processo de construção dos pensamentos. O resultado nunca ficou tão confuso. Todavia, paulatinamente compreendeu que cada pensamento, mesmo os que consideramos banais, era uma construção mais complexa do que a construção de um supercomputador. Ficava fascinado e perturbado quando analisava a forma como penetramos na memória com a rapidez de um relâmpago, em milésimos de segundos e em meio a bilhões de opções, resgatamos com extremo acerto os elementos que constroem as cadeias de pensamentos. Ele ficou convicto de que o Homo sapiens, seja ele um intelectual ou um mendigo, um rei ou um súdito, possui a mesma complexidade de funcionamento da mente. Esta compreensão mudou a vida de AC, o fez admirar cada ser humano. A ciência o fez amar a espécie humana. Admirava-se. Que loucura pensar! Somos uma usina de pensamentos extremamente sofisticada, mas estamos tão atarefados em procurar sobreviver que não percebemos este espetáculo. Pensar o pensamento se tornou para ele o que a pintura representava para Da Vinci, a poesia para Goethe, a matemática para Galileu. Embora ficasse mais confuso do que seguro nos primeiros anos, sua escalada científica levou-o a entender que cada ser humano é um mundo a ser explorado. Não existem diferenças no funcionamento da mente humana. Não existem brancos, negros ou amarelos no universo da inteligência. Qual a diferença entre judeus e árabes, americanos e franceses? Quais as diferenças entre psiquiatras e pacientes? Temos diferenças culturais na habilidade criativa, na capacidade de organizar as ideias, mas os fenômenos que constroem todas essas diferenças são exatamente os mesmos. Amamos nos dividir, separar, discriminar, mas temos o mesmo anfiteatro dos pensamentos. Esta compreensão mudou completamente a vida do jovem cientista. Nunca mais seria o mesmo. Entendeu que os mesmos engenheiros que constroem pensamentos na mente de um cientista também estão presentes numa criança com síndrome de Down. A diferença está apenas na reserva do córtex cerebral, no armazém dos dados utilizados. A C começou a investigar esse fenômeno universal e produzir, assim, ciência básica para psicologia, psiquiatria, sociologia, ciências da educação, ciência básica, são os alicerces da própria ciência. Sem ela, o conhecimento não se expande com maturidade. A ciência básica na química são os átomos e as partículas atômicas. Na biologia, são as células e as estruturas intracelulares. Na psicologia e nas demais ciências humanas, ciência básica são os fenômenos que leem a memória, constroem os pensamentos, transformam a emoção e estruturam o eu. A C pesquisava essa área, uma área que representa a última fronteira da ciência, pois desvenda quem somos e o que somos. Em seu sonho, ele não desejava que sua teoria competisse com outras teorias, mas que pudesse produzir tijolos para unir, criticar e abrir avenidas de pesquisas entre elas. Este era seu intrépido projeto. Para ele, as ciências humanas estavam fechadas em tribos, teorias e disputas irracionais. Ele questionava o papel da ciência que trouxe tantos avanços tecnológicos, mas não avanços no território da emoção. Queria expandir a ciência e humanizá-la. A ciência deveria servir à humanidade e não a humanidade servir à ciência. Fascinado com suas ideias, mas distraído. Muitos estudavam fígado, coração, pulmões na sua faculdade, mas ele estava interessado em investigar a psique, o pequeno e infinito mundo que nos tece como espécie inteligente.
Quando seus professores terminavam de dar uma aula prática junto ao leito dos pacientes com câncer, cirrose e enfisema pulmonar, seus colegas saíam, mas ele ficava. Queria conhecer a história, os medos, os recuos, os pensamentos e os sonhos dos seus pacientes. Amava entrar no mundo deles. Entendeu que cada ser humano, até as pessoas mais complicadas, tinha uma história fascinante. Era capaz de observar horas e horas uma criança ou conversar prolongadamente com os idosos. Você conhece os sonhos e os medos das pessoas mais próximas? Muitos pais, filhos, professores, colegas de trabalho nunca conversaram sobre esses assuntos uns com os outros. Pouco a pouco, a C libertou sua criatividade e sua consciência crítica. Apesar de ter bons professores de psiquiatria, expandiu suas críticas e muitas ideias que eles ensinavam. Não concordava quando enfatizavam a alteração das substâncias químicas cerebrais, como serotonina, na formação das doenças psíquicas. Para ele, a mente humana era mais complexa do que as neurociências viam. A mente era mais do que um computador cerebral. Compreendia que na base da depressão e da ansiedade existiam diversos fenômenos psíquicos que atuavam sutilmente e não apenas substâncias químicas envolvidas. Como estudava a construção dos pensamentos, percebia que o eu facilmente poderia se tornar ator coadjuvante no teatro da mente, incapaz de administrar os pensamentos perturbadores, as ideias fixas, os conflitos existenciais. Um eu frágil e submisso abria as portas para as doenças psíquicas. Registrava todas as suas descobertas. Os tempos tinham mudado. Na adolescência detestava escrever, agora escrevia com prazer. Em qualquer lugar onde se encontrava, fazia anotações. No interior de um ônibus, nas ruas, nos corredores da faculdade, seus bolsos viviam cheios de papéis. Libertar o mundo das ideias tornou-se uma aventura. No final da faculdade, tinha diversos cadernos anotados. Por pensar tanto, era desconcentrado e distraído. Certo dia em que chovia muito, ao descer do ônibus, abriu seu guarda-chuva. Chegando no hospital da faculdade, percorreu os corredores compridos. Cumprimentou as pessoas que olhavam para ele sorrindo. Ficou alegre por estar sendo observado. Depois de caminhar mais de 100 metros, entrou no elevador e, de repente, percebeu que estava com o guarda-chuva aberto dentro do prédio. Olhou para as pessoas meio sem graça, mas não ficou constrangido. Aprendeu a dar risada das suas próprias tolices. Se não desse risadas, não sobreviveria, pois essas reações bizarras eram comuns. Ao rir de si mesmo, sua vida ganhou mais suavidade, enfrentando com alegria o deserto no casamento. Começou a namorar uma estudante de medicina. Quando o relacionamento criou raízes, ele assustou-a, falando-lhe de seu projeto como cientista. Comentou que tinha um sonho que o controlava e que o investiria sua vida nesse sonho. Casar-se com ele era correr risco. Apaixonada, ela aceitou o risco. Eles se casaram ainda estudantes, ele no início do sexto ano, ela no quarto. Passaram enormes crises financeiras. No primeiro ano do casamento, tinham um carro simples, mas faltava dinheiro para colocar combustível. Seu carro parou 15 vezes no meio da rua, apenas por falta de gasolina. Ninguém entendia por que um médico empurrava tanto seu carro na rua. Os vizinhos pensavam que se tratava de um médico, mas na verdade era um duro estudante de medicina, um sonhador sem dinheiro. Foram poéticos vexames. Na sua casa não entrava frango, peixe ou outros tipos de carne, não porque o casal fosse vegetariano, mas porque as dificuldades financeiras eram tantas que não tinham condições de comprá-los. Sua esposa ia com o equivalente a US$ 10 ao mercado e ainda tinha que trazer troco. Mas eram felizes na escassez. Aprenderam a extrair prazer das coisas simples. No último ano de medicina, escreveu 4 horas por dia. Nessa época, descobriu o fenômeno da psicoadaptação, a incapacidade da emoção humana de reagir à exposição repetida do mesmo estímulo. Esse fenômeno o levou a entender a perda da sensibilidade e capacidade de reação. Compreendeu por que os soldados nazistas, pertencentes à nação que mais ganhara prêmios Nobel até a década de 30 do século XX, não reagiram quando viram as crianças judias morrendo nos campos de concentração.
Entendeu que o Homo sapiens pode se psicoadaptar inconscientemente a todas as mazelas sociais, como guerras, terrorismo, violência, discriminação, e ter um conformismo doentio. O anormal pode se tornar normal. O eu pode ficar impotente, frágil, destrutivo e autodestrutivo. Entendeu que a frequente exposição à dor do outro pode gerar insensibilidade se não for trabalhada adequadamente. Em menor escala, médicos, advogados, policiais, soldados e qualquer pessoa que trabalha continuamente com sofrimentos e falhas humanas pode anestesiar seus sentimentos frente às angústias alheias. Eles falam da dor das pessoas sem nada sentir. Tornaram-se técnicos frios. Tal frieza não é uma proteção, mas uma alienação inconsciente. O engessado sistema acadêmico. Foram muitas outras descobertas, todavia, sua produção de conhecimento ainda estava no amanhecer. Era um questionador que aprendera a valorizar os dois principais pilares que formam os pensadores: o pilar da filosofia, a arte da dúvida, e o pilar da psicologia, a arte da crítica. Compreendeu passo a passo que o princípio da sabedoria não é a resposta, mas a dúvida e a crítica. Entendeu que os que não aprendem a duvidar e criticar serão sempre servos. A aceitação passiva das respostas pode abortar o desenvolvimento da inteligência. Os psicopatas nunca duvidaram de si mesmos, nunca criticaram sua compreensão da vida. Começou a entender algo que o perturbava. O sistema acadêmico, por ser fonte de respostas prontas, estava destruindo sutilmente a formação de pensadores no mundo todo. O conhecimento dobrava a cada 5 ou 10 anos, mas a formação de engenheiros de ideias estava morrendo. Apesar de ter em alta conta os professores, a C considerava que o sistema acadêmico estava doente, pois formatava universitários para consumir informações sem crítica, sem contestação. Os jovens estavam se tornando meros repetidores de informações, sem adquirir a capacidade de enfrentar desafios e assumir riscos. O templo do conhecimento havia perdido os fundamentos do livre pensar. Após terminar a faculdade, ele procurou uma grande universidade para continuar suas pesquisas. Procurou um cientista, um doutor em psicologia para expor suas ideias. Estava animado com a possibilidade de ser incentivado. Falou rapidamente sobre sua intenção de pesquisar a construção das ideias, a formação da consciência e a natureza da energia psíquica. O resultado? Foi humilhado. O ilustre professor lhe disse: Você está querendo ganhar o prêmio Nobel? Fechou-lhe a porta. A C ficou abatido por um tempo, sentiu que a dor da rejeição é uma das piores experiências humanas, mas ainda acreditava nos seus sonhos. Posteriormente, procurou uma outra universidade ainda maior. Desta vez foi mais preparado, pois em vez de usar sua fala como argumento, levou uma apostila que continha centenas de páginas sobre suas ideias. Enfrentou uma banca examinadora composta de ilustres professores de psiquiatria e psicologia. Acreditava que, mesmo que rejeitassem suas ideias, poderiam pelo menos ler seus escritos e respeitar sua capacidade de pensar. Uma examinadora pegou seu material e perguntou-lhe rapidamente do que se tratava. Ele abriu a apostila e fez um breve comentário. Ela o interrompeu, perguntando quem o tinha orientado. Ele disse que o assunto era inédito, não havia orientador. O resultado? Foi mais uma vez humilhado. A examinadora fechou a apostila sem folheá-la. Exalando autoritarismo e com o respaldo de toda a banca, devolveu-a dizendo que não havia espaço para ele naquela universidade. Pediu que retornasse à sua faculdade e pesquisasse debaixo da orientação dos seus professores. Mal sabia ela que ele escrevia as matérias de maneira diferente de como lhe ensinavam. Os membros da banca não sabiam que as grandes teorias, como a psicanálise de Freud e a teoria da relatividade de Einstein, foram produzidas fora dos muros da universidade. Não entendiam que tudo que é sistematizado fecha as possibilidades do pensamento, contrai o mundo das ideias. Novamente, a dor da rejeição tocou a alma de AC. Após essas experiências, fez várias tentativas para publicar seus estudos. Procurou muitas editoras, esperou durante meses uma resposta. O resultado? Silêncio. Nenhuma editora sequer teve o trabalho de enviar-lhe uma resposta. Enterrando sonhos no solo do sucesso. Depois dessa terceira derrota, o melhor que ele podia fazer era deixar de lado seus sonhos.
Teria de abandonar a pesquisa e exercer apenas a psiquiatria clínica. Precisava sobreviver. Através das técnicas que aplicava, muitos pacientes com transtornos psíquicos graves davam um salto na sua qualidade de vida. Em sua trajetória de pesquisa, ele desenvolveu funções nobres da inteligência que o faziam influenciar o ambiente e criar oportunidades. Era um empreendedor, intrépido, questionador, facilmente se destacava nos ambientes. O resultado foi uma ascensão social meteórica. Começou a dar palestras e entrevistas na mídia sobre os conflitos psíquicos. Em menos de 2 anos, estava nos principais canais de TV do seu país e se tornara consultor científico de um dos principais jornais no seu continente. Tinha na mídia o espaço que muitos políticos ambicionavam e conseguiu status maior do que o das pessoas que o rejeitaram. Era um profissional reconhecido e admirado, porém havia algo errado dentro dele. Estava infeliz. Por quê? Porque havia enterrado seus sonhos. Os holofotes da mídia e os aplausos não ecoavam dentro de si. Seus íntimos vibravam com seu sucesso, mas a fama o colocava num ativismo intenso. Não tinha mais tempo para aquilo que amava. Percebeu que precisava fazer uma difícil escolha. Teria de optar pelo status social ou pelo mundo das ideias. Teria de decidir entre a fama e o sonho de produzir ciência para ajudar a humanidade. Alguns poderiam conciliar essas duas coisas, a C não conseguia. No auge do assédio social, resolveu abandonar tudo e procurar o anonimato. Ninguém o apoiou, somente sua esposa. Nada tão belo como nos reconciliarmos com os nossos sonhos. Nada tão triste como desistirmos deles. Muitos achavam loucura sua atitude, mas seu rosto voltou a brilhar. Encontrou a alegria oculta represada no secreto do seu ser. Queridos leitores, não sei se vocês perceberam, mas a história de AC é a história de Augusto Cury, a minha própria história. Decidi compartilhá-la com vocês para dar um exemplo mais próximo de alguém que chorou, atravessou crises, abandonou seus sonhos, resgatou-os e investiu neles. Os sonhos precisam de persistência e coragem para ser realizados. Nós os regamos com nossos erros, fragilidades e dificuldades. Quando lutamos por eles, nem sempre as pessoas que nos rodeiam nos apoiam e nos compreendem. Às vezes, somos obrigados a tomar atitudes solitárias, tendo como companheiros apenas nossos próprios sonhos. Mas os sonhos, por serem verdadeiros projetos de vida, resgatam nosso prazer de viver e nosso sentido de vida, que representam a felicidade essencial que todos procuramos. Quando tomei a atitude de lutar pelos meus sonhos, eu não imaginava os acidentes do caminho que ainda enfrentaria. Não tinha ideia de que em alguns momentos o meu mundo desabaria e não teria solo para pisar. Só sabia que havia riscos nessa jornada e eu teria que corrê-los. Permita-me continuar. Um ambiente inusitado. Queria encontrar um lugar único para escrever. Saí da capital de São Paulo e fui para o interior. Construí minha casa e minha clínica no centro de uma mata. Também lá estabeleci meu consultório. Comecei tudo de novo, mas eu me perguntava: quem iria procurar por um psiquiatra no centro de uma mata? Será que teria que enfrentar uma nova crise financeira? No entanto, pouco mais de um ano depois, minha agenda já estava cheia. Por morar no centro de uma floresta, aconteceram coisas incomuns. 2 vezes entraram cobras na sala de atendimento, que ficava voltada para um belo mural de árvores nativas. Bem-humorado, ensinei meus pacientes a pensar. Acalmava-os, dizendo que o problema não são as cobras das matas que só atacam se ameaçadas, mas as cobras das cidades, a violência social, e as cobras da nossa mente. São elas que envenenam a saúde psíquica. Ninguém pode fazer tanto mal ao ser humano quanto ele mesmo. Meu objetivo principal como psiquiatra e psicoterapeuta era estimular meus pacientes a serem autores de suas histórias. Certa vez, um engenheiro e professor universitário procurou-me com um grave quadro obsessivo. Havia 20 anos que se atormentava com inúmeras imagens diárias de uma faca entrando no peito do filho ou com imagens do seu próprio corpo mutilado num acidente de carro. Passara por 11 psiquiatras, tinha tomado todo tipo de remédio sem obter melhoras. Recebera o diagnóstico de psicótico erroneamente, pois, apesar de ser escravo das imagens que pensava, tinha consciência de que eram irreais. Nos últimos 4 anos, isolou-se, dentro do seu quarto,
onde vegetava e chorava. Raramente alguém viveu num calabouço tão intenso. Ao tratá-lo, expliquei-lhe o que era a construção multifocal de pensamentos. Comentei que ou ele governava seus pensamentos ou seria dominado por eles. Incentivei-o a criticar cada pensamento de conteúdo negativo e a reescrever a sua história. O engenheiro de profissão passou a ser um engenheiro de ideias. Aprendeu a gerenciar os pensamentos e proteger sua emoção. Melhorou tanto após alguns meses que, por estranho que pareça, sua esposa caiu em depressão e precisou ser tratada. Não sabia quem é que dormia ao seu lado, pois havia casado com uma pessoa doente que agora estava sadia. Em outra vez, atendi um paciente de cor negra com baixíssima autoestima, inseguro e bloqueado tanto por seus problemas como pelo fato de não poder pagar pela consulta. Percebendo seu bloqueio, fitei-o nos olhos e perguntei com firmeza: quem é mais importante, eu ou você? O paciente ficou chocado com a minha pergunta. Respondeu sem hesitar: você é mais importante. Reagi a ele: nunca diga isso. Não importam seus conflitos e sua condição financeira. Você é tão importante quanto eu, tão capaz quanto eu, tão digno quanto eu. Durante o tratamento, ele deixou de ser marionete das suas mazelas psíquicas e começou a ser diretor do palco da sua mente. Encontrou orvalhos em suas manhãs. Por pesquisar o funcionamento da mente e utilizar as ferramentas psicológicas subutilizadas em cada ser humano, muitos pacientes crônicos e com doenças resistentes expandiam a arte de pensar e davam um salto de qualidade na sua saúde psíquica. Os resultados me levaram a ter a oportunidade de atender pacientes de outros países. Eu não apenas ajudava meus pacientes, mas também aprendia com eles. Para mim, todos têm algo a ensinar, mesmo um paciente psicótico cujos parâmetros da realidade estão desorganizados. Eu aprendi a amar tanto meu trabalho que consegui encontrar riquezas nos escombros dos obsessivos, dos ansiosos, dos depressivos e até das pessoas que pensavam em suicídio. Acredito que todo ser humano tem ferramentas para ser um pensador. O desafio consiste em levar cada um a encontrá-las. O problema é que a grande maioria das pessoas conhece, no máximo, a sala de visitas do seu próprio ser. Você pode admitir que as pessoas não o conheçam, mas jamais deve ser um estranho para si mesmo.